E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal, eu vou trazer um assunto para vocês um tanto quanto curioso, bem diferente, que para mim, na minha opinião, não é tão agradável. Eu quero entender também a opinião de vocês, eu gostaria que vocês interagissem e dissessem o que vocês acham sobre isso. Eu vou trazer um vídeo para vocês de uma igreja, uma denominação, que o pastor em questão, ele dá umas instruções diferentes para os cristãos, os frequentadores daquela igreja. Como eu disse que ia ser direto, eu vou ser direto. Olha só, esse pastor ele faz uma orientação que é a seguinte: aquele que não tomou a canetada, não interessa sobre qual razão ou por que ele não tomou. A orientação daquele pastor é o seguinte: se você não se submeteu a isso, se afaste daqueles que se submeteu. Ou seja, fique longe, não vá para a igreja. Olha que interessante, pessoal. É muito curioso isso, não é mesmo? Bom, eu penso que na maioria das pessoas, não todas, mas na maioria, elas vão buscar Deus quando estão em aflição, quando estão em sofrimento, quando tem algum problema, porque elas querem o quê? Um abraço, uma palavra de conforto. Elas querem ter certeza que tem alguém que vai cuidar delas, que vai dar palavras de conforto, de ânimo, essas coisas que nós buscamos. Um abraço, um aperto de mão, alguém que você possa confiar. E imagina você ir para uma igreja dessa, na hora da pregação o pastor dá essa lapada, dessa pancada em você. Poxa, eu acredito que, meu Deus do céu, deve ser horrível, deve ser terrível. Aí você pensa, a quem eu posso recorrer? Se os cristãos, se os pastores, eles estão mandando eu me afastar da casa de Deus. É complicado, não é, pessoal? Por causa do quê? Da canetada. Isso, pessoal, é inaceitável, eu penso. Eu penso que é inaceitável. Não só eu, como a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, eu separei umas passagens aqui para compartilhar com vocês. O nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo 10, versículo 11, ele diz o seguinte, olha só. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Pessoal, isso é sério. O bom pastor, ele tem que dar a vida pelas ovelhas. O nosso Senhor Jesus, ele mesmo disse que, é claro que foi em outra ocasião, mas se no meio de 100 ovelhas uma se perder, é claro que o pastor ele deixava as 99 e ia atrás daquela ovelha que se perdeu. E quando ele encontrasse, ele voltaria cheio de alegria, todo feliz, contente, porque achou aquela ovelhinha que se perdeu. Não é assim que deveria ser, pessoal? Não é assim que deveria ser o pastor? E olha o que está acontecendo. Isso é um absurdo. Vocês vão ver o vídeo e vocês vão tirar a sua própria conclusão. Outra coisa, essa preocupação. Olha como a fé das pessoas desapareceu. Em quem está a fé das pessoas? Será que existe fé ainda? Como Jesus disse, será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? Porque as pessoas elas esquecem das coisas. Ou seja, pessoal, em quem está a sua confiança? Nos homens? Se a sua confiança estiver nos homens, pessoal, esquece. Você está perdido. A sua confiança tem que ser em Deus. Eu penso assim. E se tiver que acontecer alguma coisa, você vai estar com Cristo, pessoal. Você vai estar na glória. É assim que funciona. Poxa, nós não devemos ter medo de nada. Não devemos ter medo daquele que pode matar o corpo. Não, não devemos ter medo desse. Nós devemos temer aquele que tanto pode fazer perecer o corpo quanto a alma, quanto o espírito. Não é verdade? É assim que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Outra coisa também, na questão de doenças. Poxa, na época de Jesus Cristo, na época dos israelitas, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a doença que era bem contagiosa e o cara tinha que ser separado do pessoal, da sociedade, ou que seja, do acampamento, ou da cidade em questão, era o leproso.
E quando aparecia um leproso, esse cara deveria sair correndo e sair falando, eu sou impuro, né? E correr e sumir do arraial, da cidade, do acampamento, se isolar, se afastar das pessoas. Era assim que era antigamente. E o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, quando os leprosos chegavam nele, ele simplesmente tocava na pele do leproso e curava o cara. É assim que deveria ser. O apóstolo Pedro, as pessoas faziam de tudo para passar pela sombra de Pedro. E quando as pessoas passavam pela sombra de Pedro, elas eram curadas. Isso é fé. Isso é crer em Deus. Não é abandonar as pessoas. Abandonando as pessoas, você não mostra a sua fé. É incrível, né, pessoal? Como as pessoas esquecem daquilo que aprenderam. E eu digo mais. Esse pastor, ele é inteligente. Ele conhece as escrituras com certeza. E como ele fala umas asneiras dessas, que vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Agora, olha só, a cura do leproso. A gente encontra no livro de Lucas, que eu separei também, capítulo 5, versículo 12. Eu vou ler para vocês. Olha só que interessante. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepras. Olha só, quando viu Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Poxa, imagina, nos dias de hoje, as pessoas estão fazendo o quê? Com o pessoal que não foi canetado? Vai embora, suma daqui, não fique no meio de nós. Pessoal, será que isso está certo? Será que deveria ser assim? Deveria existir essa distinção, essa separação na igreja? Olha, eu acredito que não deveria ter essa separação em lugar nenhum, em especial na igreja. A igreja é o nosso refúgio, é a casa de Deus, é onde nós procuramos, sabe, restaurar nossas energias, receber o perdão, ser pessoas novas, ser pessoas melhores. E olha o que está acontecendo, pessoal, que decadência. E outra, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 30, na metade do versículo 30, é a questão quando o Levi era o famoso Mateus, ele foi dar uma festa na casa dele e Jesus ele foi lá comer na casa de Levi. E aí os sacerdotes e saduceus perguntaram: como é que o teu mestre come e bebe com publicano e pecadores? Jesus, ouvindo isso, deu no meio e disse assim: olha, eu não vim para trazer os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Ele fala ainda: não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Se vocês entendessem que misericórdia eu quero e não sacrifício. Olha só, pessoal, não é justo isso? Agora, os pastores simplesmente abandonam os fiéis, os crentes, aqueles que estão buscando por ajuda, aqueles que estão buscando por um conforto, uma palavra de amor. É doído, né, pessoal? É muito doído. Bom, mostrando essas reflexões para vocês que isso é revoltante, a palavra de Deus diz para você se comportar totalmente o oposto do que esse pastor disse. Agora eu vou deixar esse vídeo com vocês. Olhem o vídeo, ouçam a palavra desse pastor. Eu espero em Deus que esse vídeo não seja cancelado, em nome de Jesus. Mas vamos tentar, né? Fiquem com o vídeo e comentem. Digam para mim o que vocês achou das palavras desse pastor. Amém? Olha só. Tá bom? Uma outra coisa que eu preciso dizer aos irmãos. Como vocês percebem, nós já estamos numa nova etapa. Não sei até quando vai durar essa nova etapa da questão da Covid-19. Mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus e também diante da sociedade. E queria dizer aos irmãos o seguinte. Eu quero que ouçam, porque eu vou falar muito sério agora. Mas não vou ser grosso, mas vou ser muito direto e objetivo. Inclusive, as pessoas que estão acompanhando, é bom que ouçam isso que eu vou dizer aqui. Ninguém é obrigado a tomar vacina. Ok? Ninguém é obrigado. E ninguém precisa e é obrigado a manifestar, colocar uma placa e dizer assim: eu não tomei vacina. Você não tomou vacina? É problema seu.
Mas, por favor, se você escolheu não tomar vacina, recolha-se. Escolha um canto mais isolado, para que ninguém tenha o direito de falar para você que você, além de não se vacinar, você vem contaminar as pessoas da igreja. Está claro isso para você? Com isso, eu gostaria que ninguém mais fizesse comentário nenhum a respeito da questão da vacinação. Não é uma ordem, é um pedido. Porque as leis do país disseram que nós não deveríamos nos reunir e nós não nos reunimos. Depois veio uma abertura dizendo: podem se reunir com máscara, álcool gel e assim, com distanciamento. Investimos dinheiro para poder fazer a devida separação por 2, 3 vezes aqui na igreja. E chegamos até aqui sem uma contaminação, graças a Deus e à sua colaboração. Tá bom? Eu não sei, não tenho procurado identificar quem se vacinou ou não, mas eu sinto a responsabilidade, como líder, de dizer para você: se você não se vacinou, não é problema meu, até certa medida, mas mantenha-se longe das pessoas que se vacinaram, porque mesmo pessoas vacinadas têm sido contaminadas, e nós não podemos nos dar ao luxo de, além de não nos vacinarmos, proclamarmos que nós não nos vacinamos. Eu acho que você entendeu o que eu disse que falaria reto e direto, mas com educação, mas com firmeza. Porque, às vezes, começam a trazer para dentro da igreja aquilo que acontece lá fora, na política. E nós temos uma igreja rachada, dividida. Então, eu gostaria que nós fizéssemos desse lugar aqui um lugar de aglomeração, no bom sentido, de acolhimento, e não de rejeição. Então, como você sabe da sua própria condição, respeita os que se vacinaram. Nós vamos respeitar a sua escolha de ficar longe. Viram só, pessoal? Que absurdo. É uma coisa inacreditável. É ou não é? Mas, claro, existem piores, claro. Tem pastores, eu já vi pastores vendendo as igrejas e ainda no anúncio dizendo que a igreja tinha 10 ou 15 dizimistas, fiéis. Olha para isso. Quando o cara recebe uma bênção dessa, quando o homem recebe uma bênção dessa, ele deveria ser muito alegre e feliz, porque Deus o confiou vidas, o confiou almas, confiou que ele libertasse as pessoas através do Espírito Santo, que a palavra dele, que as pregações dele pudessem trazer pessoas a Deus. E as pessoas vendem as igrejas, as pessoas fazem adultério nas igrejas, as pessoas mentem nas igrejas. Existe, pessoal, infelizmente existe. A gente não pode fugir da verdade, mas eu creio que deveria ser diferente. Eu creio que as pessoas poderiam se esforçar mais. Bom, é o que eu penso. Agora, deixem o seu parecer aí, pessoal. Interajam nesse vídeo. Eu quero entender também se só eu que penso assim ou se vocês me acompanham nesses pensamentos. Amém? Olha, pessoal, vou ficando por aqui nesse vídeo, tá bom? E se vocês acompanharam até aqui, eu tenho uma grande notícia para vocês, tá? Eu vou deixar um link sobre um curso para você ganhar dinheiro na internet. É um curso acessível e completo que pode beneficiar a tua vida financeira se você seguir os detalhes direitinho, tá bom? Eu estudei, eu olhei esse curso, vi que ele é um curso bom e acessível, ou seja, barato, né, que cabe no seu bolso e que pode te dar um conhecimento legal e que através dele você pode ter uma rendinha extra e melhorar também as suas finanças. Amém? Pessoal, a ideia é te abençoar, certo? Mas enfim, fiquem todos com Deus. Eu fico por aqui e se o nosso Senhor Deus permitir, estaremos juntos no próximo vídeo. Amém? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.